meus queridos alunos, minhas queridas alunas do programa Mais Aprendizagem. Estamos de volta, né? Hoje nós vamos trabalhar com a nossa aula de número 16. Vamos lá? Pessoal, na aula passada nós falamos sobre a dengue, lemos alguns textos, interpretamos alguns textos e vimos o quanto que nós temos responsabilidade contra esse nosso inimigo que é a dengue. Todos nós temos, todos nós precisamos estar atentos àquelas situações na nossa casa, né? Água parada, porque o bicho gosta de água parada e limpa, né? Assim como nós gostamos de água limpa, né? A gente tem algumas coisas em comum, né, pessoal? E hoje nosso tema é outro. Nós fomos buscar na internet o que o povo buscou lá durante todo esse tempo dessa quarentena, que nós começamos em março, né? E estamos até agora, setembro, agosto, setembro, ainda em distanciamento social, né? A professora Gláucia colocou aqui o isolamento social, mas há uma diferença entre isolamento social e distanciamento social, né? E as pessoas foram aqui para o Google e foram para o YouTube buscar esses assuntos. E nós vamos conhecer quais são eles, ok? Então, os objetivos da nossa aula é ler os textos informativos, identificar o tema e localizar informações explícitas, aquelas informações que estão muito evidentes, que basta que olhemos no texto que a gente vai conseguir a respostinha lá, né? E isso é diferente de buscar informação implícita ou inferir conhecimento. Por isso que é importante. Tudo que nós lemos, nós temos que compreender. É importante que não façamos essa leitura correndo. A professora fala assim, ó, leia a página tal, né? Aí, pronto, professor, terminei. Não, porque a gente não compreende, daí a gente não consegue interpretar nada, né? Vamos lá para a nossa atividade número 1. O que você mais buscou assistir na internet durante esse período de isolamento social? Né? A professora, você falou em distanciamento e isolamento é diferente. Então, a professora vai explicar para vocês. Distanciamento social foi o que as pessoas que não pegaram o vírus fizeram, ficaram longe das outras e tal. Isolamento social só fez aquelas... Só fez não, né? Também não é assim. As pessoas que estavam com o vírus, que elas precisavam ficar isoladas, não ter contato com mais ninguém para não passar o vírus. O distanciamento é você ir o menos possível no mercado, o menos possível nas farmácias e não ir a lojas, enfim, sair por aí, ok, pessoal? Então, eu quero que você escreva no seu caderno. Só que assim, de repente você vai dizer para mim, professora, mas eu não tenho internet, eu não busquei nada disso. Não tem problema. Se você não tem a internet, me conta, escreve no seu caderno o que é que você mais fez, então, nesse período de distanciamento social. Vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
Respondeu? Fizemos então a nossa atividade número 1, né? Agora eu quero que você anote aí no seu caderno, tá? Anota, por favor. Você sabe a origem da palavra YouTube? Então anota aí. Eu vou ditando aqui e você vai escrevendo, tá? Palavra YouTube. You significa você, certo? Tube significa próximo, né? Não é uma tradução literal, né? É uma gíria que se aproxima de televisão. Então anota, por favor. Portanto, YouTube significa televisão feita por você. Bonito, né? Bom saber disso. YouTube significa televisão feita por você. Tá certo? Por quê, professora? Porque lá a gente assiste, a gente faz a programação, a gente compartilha as coisas que a gente acha que são legais, né? Por isso que é televisão feita por você. Muito bem. O que mais foi procurado na internet durante essa quarentena? Home office? Professora, eu não sei direito o que é. Já a gente vai saber. Estudos em casa, que é isso que nós estamos fazendo, todos, né? Eu, você e o mundo todo está fazendo estudo em casa e as pessoas foram na internet saber como é que você faz isso, como é que é melhor, qual é o protocolo, o que eu devo fazer, né? Refeições rápidas, menos estresse e mais relaxamento e exercício em casa. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles? Você pode perguntar, professora, isso está em ordem de procura? Não necessariamente, não está em ordem. São os 5 temas mais pesquisados na internet durante esse período de distanciamento social. Home office é uma palavra em inglês, né? Você já sabe, porque você já faz inglês já há um bom tempo, né? A professora de inglês já te contou. E que é alguma tradução, né? A maioria das empresas adotou o home office, né? O trabalho em casa, em substituição às atividades presenciais. Então, eu trabalho, mas eu não posso ir lá na minha empresa, mas eu posso trabalhar em casa. Mas como, professora? É claro que isso exige alguns equipamentos, né? Algumas situações para que a gente possa trabalhar em casa. Segundo o Google, as pesquisas por termos como home office e trabalho remoto atingiram nível recorde, né? Professora, eu já vi você falar a palavra recorde várias vezes. Não é recorde, professora. Recorde é em português, né, pessoal? Então, recorde é estrangeirismo. Mas as pessoas falam também sem problema nenhum. Home office é o que fazemos com home office, por exemplo. Como é que você está trabalhando? Eu estou em home office. Estou trabalhando de casa, né? Isso. Atividade 2. Por que os termos trabalho remoto e home office foram os mais acessados durante o período de distanciamento social? Um tempinho e já voltamos. Anota aí no seu caderno.
Respondeu? Claro, né, professora? Estava fácil, você já contou? Claro que eu sempre conto, né, porque eu sou parceira. Vamos lá. Por que foram usados? Ah, professora, mas eles procuraram um trabalho remoto ou procuraram um home office? Que eu fiquei em dúvida. Procuraram os dois. Algumas pessoas iam buscar um termo, outras pessoas buscaram outro, mas é a mesma coisa, né? Então, aqui, ó. Por que eles procuraram isso? Por causa do isolamento social, as empresas utilizaram o trabalho de casa, né, para substituir as atividades presenciais lá na empresa. Então, as pessoas ficavam em casa fazendo seu trabalho, assim como está fazendo a sua professora, fazendo o trabalho em casa, né, e postando lá no Classroom, corrigindo as suas atividades, a professora está em casa também. Estudos em casa. Os alunos do Brasil e do mundo estão buscando aprender cada vez mais sobre essa temática. As visualizações com a expressão estude comigo dobraram em relação ao mesmo período do ano passado, né? Importante sempre as pesquisas, pessoal. A gente só pode ter noção de uma pesquisa se a gente faz comparação com outro período. Portanto, então, esses registros, né? E aí, o estudo em casa. Professora, mas o que precisa aprender? Precisa só pegar e estudar, né? Não tem o que... Tem, pessoal, tem um protocolo todinho, né? Por exemplo, se você estuda de manhã no seu período lá na escola e você levanta de manhã para fazer as aulas, é importante que você ache um lugar para você fazer atividade, né? Que você tenha silêncio para isso, que você tenha concentração, que você se alimente antes de começar a sua atividade, que você, né, se higienize, porque tudo isso vai fazer com que o seu trabalho seja mais ou menos produtivo, né? Se você levanta pijamão, cabelo, boca sem escovar, sem café da manhã, você não vai ter aquela atenção necessária para... Então, tudo isso, né? Estudos em casa, então, foram os temas procurados. Então, como que eu posso estudar? E você, professora? Porque você já estudou. O que eu estou ensinando para vocês, eu já aprendi, mas eu tenho que estudar outras coisas da minha profissão. Estudos em casa, cursos, né? Que a professora Gláucia faz, professora Gláucia, e todos os professores do Paraná fazem, né? Ai, que legal! Isso é muito legal. Primeiro, você gosta de cozinhar? Sim? Eu já vi muitos alunos por aí contando, ah, professora, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço bolo, eu faço salada. Então, só que tem muitos adultos que não gostam muito de cozinhar, não sabem cozinhar muito bem, né? E foram para a internet, que a internet você encontra. Foram para a internet e procurar essas receitas. Por que eles foram para a internet e procurar receitas? Os usuários da internet estão pesquisando conteúdos sobre receitas culinárias. De março de 2019 para março de 2020, as buscas cresceram 45%. Você viu o que a professora falou? Para que a gente saiba essa porcentagem, a gente tem que ter pesquisa e tem que ter um período para fazer essa avaliação. E aí as pessoas foram lá, mais tempo em casa, não dava para sair, né? Ah, eu almoço fora. Não dá para você sair. Tinha que ficar em casa, distanciamento social. Então, o que nós vamos fazer? Vamos cozinhar. Vamos para a internet, pegar algumas receitas rápidas e ver como é que faz. E eu gostaria de saber o que é que você sabe cozinhar. Ah, professora, eu tenho um pouco de medo de mexer no fogão, que é perigoso e tal. Claro. Sem dúvida nenhuma. Nós temos que, até nós adultos, vocês acham que não? Sim, com água quente, com cabo de panela ficando para fora ali do fogão, perigoso, né? Quando tem criança, bebês, por exemplo, eles gostam de baixar a tampa do fogão a gás, subir em cima para ver o que tem lá em cima. Tudo isso é perigoso e nós temos que tomar cuidado. Mas receita culinária foi uma coisa importante aí que as pessoas buscaram na internet. Atividade 3. Faça uma relação sobre alimentos. Você pode desenhar essa tabelinha no seu caderno, se quiser, também se abre, mas eu não quero desenhar a tabela, eu quero fazer sem tabela. Tudo bem, só que você divida em 2 colunas. Coloca lá, alimentos que você mais gosta, alimentos que mais gosta e alimentos que exigem que eu coma.
Eu tenho certeza que você tem umas coisas assim que você ama. E tem coisas que você não gosta. Tem coisas que você quer comer só aquilo. E tem coisas que seus familiares exigem que você coma. Faz essa lista para mim e a gente já retorna na sequência. E aí? Essa é uma atividade que nós não vamos corrigir, né? Porque isso é uma coisa muito pessoal. Eu tenho as coisas que eu mais gosto, né? E tem alimentos que ninguém exige que eu coma, porque eu já tenho idade suficiente para saber alimento que eu tenho que comer, apesar de eu não gostar, né? Então, não vamos corrigir. Mas eu sei que tem muita coisa aí que você não gosta, né? Mas tem que comer, pessoal, porque é importante. Se tem lá quantidade nutricional, né? Você tem que comer porque é bom para a sua saúde. Come bem, evita doença no futuro. Sempre assim, né? Comeu mal, vem a consequência disso lá na frente.
Menos estresse e mais relaxamento. As pessoas, as pessoas buscaram vídeos de meditação e yoga, ou algumas pessoas falam yoga, né? Cresceram 35% de 2019 para 2020 no interesse dos usuários. Por quê? Porque ficar em casa o tempo todo, sem previsão de sair, sem previsão de encontrar os familiares, as pessoas que a gente gosta, gerou uma ansiedade nas pessoas. E as pessoas viram que não tem condição de viver assim, que é preciso, né, que a gente se conscientize, se sensibilize, sei lá, como isso, que nós não podemos passar por todo esse tempo muito nervosos. E as pessoas foram buscar um jeito de passar por tudo isso de uma forma melhor. Então, olha só, isso aqui é bastante interessante, né, pessoal? Porque não tem como nós culparmos as pessoas. Nós temos que ficar em casa. Eu tenho que ficar em casa por causa de fulano, de cicrano, de beltrano. Não. Nós temos, isso é uma responsabilidade de todo mundo. E todo mundo se viu, né, na necessidade de aprender a passar por tudo isso de uma forma melhor, né? Exercícios em casa. A busca por vídeos sobre treino em casa aumentou mais de 55% no mês de março em relação ao ano anterior, né? Então, veja, as pessoas estão buscando, mas eu fazia academia, agora não tem academia, como é que eu faço? Não precisa, claro que o treinamento na academia é um treinamento mais especializado, o profissional está lá do lado, mas você pode usar uma cadeira para fazer um exercício físico, você pode usar o sofá para fazer o exercício físico, você pode usar um cabo de vassoura para você fazer o exercício físico. É claro que as pessoas que buscaram esse tipo de informação sabem que elas não podem pegar de qualquer pessoa, não. Que tem que ser de um profissional, né, um educador físico que vai ter que fazer isso. E a importância de estudar, né, gente? Mas a minha mãe faz academia há 1000 anos lá e ela sabe tudo. Sim, ela pode saber tudo, mas ela não pode ensinar ninguém a respeito disso, porque ela não é uma educadora, a não ser que ela seja uma profissional da educação física, né? Interessante isso, né? Valoriza a profissão e coloca a responsabilidade do profissional, porque se você faz um exercício que não é compatível com a sua massa muscular, tudo isso gera um problema ali na frente. Bom, né? Importante estudar. Muito bem, agora eu vou fazer uma pergunta importante e um desafio para você. Você tem aí 10, 11, 12, 13, 14 anos mais ou menos, alguns mais, sem problema nenhum. A pergunta é, se você fosse dar uma nota para a quantidade de exercícios físicos que você tem feito durante essa quarentena, de 0 a 10, qual seria? Sério, né? Pois é. O que eu tenho ouvido por aí é que as pessoas diminuíram e muito o seu exercício físico, né? Então, vocês são adolescentes, vocês são pré-adolescentes. Só ficar deitado, só ficar no celular até fazendo as aulas, né, na frente da televisão fazendo aula, ou só no joguinho, só no videogame, não pode. Professora, mas eu não fazer o quê? Não posso ir na praça, não posso subir em árvore, não posso ficar na rua, não posso, não sei. Veja lá o que você pode fazer de exercício físico, porque o seu organismo precisa disso, ok? Pessoal, resumindo a nossa aula de hoje, nós lemos textos informativos sobre os vídeos mais acessados durante essa quarentena, o que as pessoas mais buscaram na internet. E ficamos sabendo que são 5 as situações mais buscadas, né? Pessoal, a nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof, até a próxima aula.